Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós. Que alegria para nós, mais uma vez, é poder reunir debaixo do nome do Senhor, nos reunir em torno da sua palavra, nos reunir em torno dele mesmo. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham pelo Zoom. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos ler a partir dos versículos 5 em diante. Hebreus 10, vamos ler dos versículos 5 a 10. Por isso, entrando no mundo, ele diz: Tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: Estou aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei, agora disse: Estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro, para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Querido Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, nesse momento em que estamos diante de Ti mesmo, por meio da Tua palavra. Ó querido Espírito Santo, Tu que sopraste estas palavras, ensina-nos também estas palavras. Que essas palavras não sejam somente letras, mas que sejam vida para nós. Que a vida do nosso Senhor Jesus seja expressa a nós, seja manifesta a cada um dos Teus filhos nessa noite. Reconhecemos, ó Senhor, quão inadequados nós somos para ouvir a Tua palavra. Os nossos ouvidos são impuros, nós somos impuros, Senhor, mas o Teu sangue, ele é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Por isso nós estamos diante de Ti, na Tua presença, confiados que fomos redimidos, que fomos purificados por causa do Seu sangue. Senhor Jesus, que o Senhor se manifeste a nós de uma forma tão poderosa nessa noite, que somente a Tua voz seja ouvida entre nós e que os nossos corações possam se dobrar diante da Tua palavra. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Conduza segundo a Tua vontade, Senhor, para a Tua glória. Amém. Queridos, muitos irmãos têm gastado bastante tempo estudando essa preciosa epístola. E, de fato, essa é uma maravilhosa epístola. Nós não sabemos, de fato, quem foi o seu escritor. Há muitas especulações, há muitas dúvidas, mas o certo é que, assim como as outras epístolas, nós não conseguimos afirmar categoricamente quem foi o homem que o Senhor usou para que escrevesse essas palavras. Mas, queridos, quando nós começamos a ler, desde o primeiro versículo dessa epístola, nós não temos dúvida alguma. Ela foi maravilhosamente soprada pelo Espírito Santo. E embora nós não saibamos nem a quem, porque ela tem um título, aos Hebreus, mas alguns estudiosos dizem que, como não há no conteúdo nenhum endereçamento, assim como Paulo fazia, né? A igreja que está em Éfeso, por exemplo. Aqui não há nenhuma menção no conteúdo dessa carta a quem de fato ela foi dirigida. Alguns estudiosos então chegam a dizer que esse título foi acrescentado depois em que esse manuscrito foi descoberto. Nós também não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos e temos a plena certeza, quando nós abrimos também, nós sabemos que ela foi escrita para você, para mim. Porque o conteúdo que essa carta, que essa
epístola, ela ministra nos nossos corações, é tão especial e tão profundo, queridos irmãos. Se há um livro no Novo Testamento, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, e todos os textos, todos os livros são de extrema importância. Mas, irmãos, nesse tempo, nós poderíamos, diante do Senhor, gastar um tempo lendo, pedindo ao Senhor que revele a nós a sua face, a sua presença, por meio desse livro. Queridos, quando nós olhamos para esse livro, nós vemos que, nós nos perguntamos às vezes, né, mas qual que é a natureza e o conteúdo dessa epístola, né? E se nós abrirmos lá em Hebreus 13 e 22, se você puder, lá no finalzinho, Hebreus 13 e 22, esse escritor aos Hebreus, o Espírito Santo vai escrever para nós, Hebreus 13 e 22, é dito assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Aqui nós temos então a chave para nós do que é a natureza e o conteúdo. Quando nós falamos de natureza, nós estamos perguntando o que é, né? Qual é o conteúdo. Então, nós poderíamos dizer que a natureza e o conteúdo, a forma com que essa carta se expressa a nós, se resume nessas duas palavras: palavra de exortação. Porque é isso que essa epístola, é isso que o Espírito Santo vai fazer conosco ao longo desses 13 maravilhosos capítulos dessa epístola aos Hebreus. E aqui nós podemos dizer que é essa palavra de exortação separada em alguns tópicos. Não é o nosso objetivo hoje, o tempo não nos permite, mas há aqui vários, como que se nós pegássemos um livro e nós tivéssemos dentro desse livro a mesma natureza e o mesmo conteúdo, só que dividido em alguns tópicos. Aqui, nessa carta aos Hebreus, é dessa forma. Nós temos essa palavra de exortação dividida em tópicos distintos. E quando nós olhamos para isso, é tão interessante as palavras que o Espírito Santo dirigiu essa pessoa que escreveu essa epístola para que ele colocasse ali. E é claro que essas palavras não são aleatórias. Quando ele coloca palavra, o termo ali é logos. E quando ele coloca exortação, a palavra ali é paraclesis. Irmãos, logos, sim, o significado dela é palavra. Mas em alguns contextos, João, por exemplo, utiliza esse termo para se referir ao nosso Senhor Jesus. Quando João abre o seu evangelho, ele fala assim: no princípio era o Logos. E ele vai falar então que esse Logos é o Filho de Deus, o Filho encarnado. Então aqui, o Espírito Santo utiliza essa palavra para nós. Logos de paraclesis. Paraclesis, você sabe, que é um termo que vem da origem de Paracleto, que é o Espírito Santo. E de fato, exortação tem esse sentido aqui para nós, porque exortação lá, como é colocado, tem um sentido, tem também como Paracleto, tem um significado, que os irmãos dizem um significado cétuplo, são 7 significados. Aqui também a palavra exortação, por derivar desse Paracleto, ela também tem vários significados. Dentre eles nós poderíamos destacar que é uma convocação, é uma súplica, é uma convocação, é uma instrução, é uma repreensão e algumas outras coisas. E é isso que nós vamos vendo quando nós abrimos essa carta. Em cada um desses 13 capítulos nós temos isso: consolação, nós temos exortação, nós temos instrução e nós temos também repreensão. É tudo isso que nós vemos. Então, de uma forma resumida, o Espírito Santo coloca para nós ali qual que é a natureza e o conteúdo de Hebreus. Palavra de exortação, que tem a ver com tudo isso, que tem a ver com o caráter de Cristo, como sendo a palavra expressada a nós, e tem a ver também com a obra do Espírito Santo em nós. Então essa palavra, esse livro aos Hebreus, o conteúdo e a natureza dele é essa.
de uma forma panorâmica, nós poderíamos dizer assim: palavra de exortação. O tema central, se você puder abrir também, Hebreus 8:1, acredito que os irmãos já sabem disso. Mas o tema central aqui é o nosso Senhor Jesus como o nosso sumo sacerdote. Hebreus 8:1, olha o que diz ali esse texto. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Aqui nós poderíamos destacar 3 expressões. Primeiro, suma, porque o Espírito Santo vai dizer para nós, falou assim, olha, a suma, e ali no original é o que é de mais importante de tudo que eu estou dizendo para vocês, é isso. Então essa palavra significa isso. A suma do que eu tenho dito, né, ou o que é mais importante que eu estou dizendo nesses 13 capítulos, é isso. E ele apresenta então, né? E ele apresenta em mais outras 2 expressões, né? O que é mais importante que ele está dizendo para nós? Que nós temos, e o termo ali é possuímos, algo que nós temos por possessão eterna. É isso que significa. Nós temos, nós possuímos, é nosso, esse sumo sacerdote. E aí, a qualificação que ele vai dar para esse sumo sacerdote aqui, nesse ponto, é uma expressão que ele não conseguiu uma outra palavra no vocabulário dele para descrever. E aí, como que ele faz? Ele fala assim, nós temos um sumo sacerdote tal. Ele é de tamanha santidade, ele é de tamanha glória, ele é tão santo, ele é tão sublime. Atrás ele vai dizer que ele foi feito mais sublime que o próprio céus. Então aqui ele vai falar, o que é mais importante que eu tenho para dizer para vocês é que vocês têm, eu tenho, você tem, nós possuímos um sumo sacerdote tal, que é tão santo, que ele está agora assentado ao lado direito de Deus, ao lado do trono da majestade. Ele não encontrou aqui nesse lugar, quando ele vai tratar do ponto mais importante, da suma de tudo que ele está dizendo aqui, ele não achou uma expressão melhor. Então ele diz, nós possuímos um sumo sacerdote tal, que ele está assentado à destra de Deus. Esse então é o assunto principal. Então nós temos primeiro o conteúdo e a natureza, que é uma palavra de exortação, que essa palavra de exortação, o mais importante dela é isso, que nós possuímos esse sumo sacerdote tal. E esse escritor, quando nós olhamos então toda a epístola, se nós tivermos uma visão panorâmica, ele começa dizendo que esse sumo sacerdote, que Jesus, ele é superior aos anjos. Quando a gente abre o capítulo 1 até boa parte do capítulo 2, nós vamos ver que, como a impressão que dá, talvez a impressão não, mas a certeza que dá, é que primeiramente isso foi escrito para quem conhecia bem a antiga aliança. Esse escritor, por meio do Espírito Santo, vai então traçar alguns paralelos entre esse sumo sacerdote e algumas questões ou algumas pessoas muito importantes para aquelas pessoas que conheciam bem a antiga aliança. Então ele começa dizendo que Cristo é superior aos anjos. Ele começa isso no capítulo 1, vai até um pouco do capítulo 2, até na verdade terminar o capítulo 2. A partir do capítulo 3, ele vai traçar um paralelo entre esse sumo sacerdote e Moisés. Ele vai falar que esse sumo sacerdote, ele foi fiel, assim como Moisés foi fiel naquela casa ao qual o Senhor o confiou. Mas diz que ele foi extremamente, infinitamente mais fiel, por isso ele é digno de maior glória do que Moisés. Então ele vai traçar esse paralelo, ele vai dizer também que esse sumo sacerdote, ele é superior a Moisés. E aí depois, a partir dos capítulos 4, a partir mais ou menos ali do final, no versículo 14, mais ou menos do capítulo 4, até o versículo 10, até o capítulo 10, no verso 18, se eu não estou enganado, ele vai tratar, e ele vai fazer um conjunto, e ele vai traçar alguns paralelos, vários paralelos, entre Cristo, o sumo sacerdote, entre o sumo sacerdote de Cristo, e entre os sumos sacerdotes da antiga aliança, entre
o sistema sacerdotal segundo a ordem de Arão. Ele vai traçar também alguns paralelos entre Cristo e as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, a forma de culto, tudo aquilo que dizia respeito à antiga aliança. Todo aquele estabelecimento de serviço, de adoração e de culto e tudo aquilo que estava envolvido. O sumo sacerdote, o tabernáculo, os sacrifícios, vez ou outra, nós estamos colocando de forma panorâmica, claro, irmãos. Vez ou outra, ele vai fazer esses paralelos. Ele vai, então, seguindo essa sequência e fazendo vários paralelos dessa forma. E em todos, é óbvio, ele vai, então, destacar que todas aquelas coisas eram figuras, eram somente sombras, e que Cristo, esse sumo sacerdote, ele representa a substância, ele representa a realidade de tudo aquilo que foi dito, então. Então nós vemos o escritor traçando esses paralelos, né? Nós podemos destacar aqui também alguns objetivos ao longo dessa carta, né? E talvez os objetivos são vários, mas nós poderíamos focar em principalmente 3 aqui. O primeiro objetivo é que nessa epístola a intenção, a finalidade dela é o Espírito Santo revelar para nós tudo que Jesus é para nós e tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. Esse é, então, o primeiro objetivo. O segundo objetivo é esse que nós acabamos de traçar, é apresentar essa superioridade, essa infinita superioridade de Cristo e o valor inestimável dele para nós. E um terceiro objetivo, então, também é mostrar que Jesus, e aí nós precisamos fazer uma ligação desse terceiro objetivo com o primeiro, porque o primeiro objetivo, como nós colocamos, é revelar tudo o que Cristo é para nós e tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. Então, o terceiro objetivo que nós poderíamos destacar é que tudo aquilo que Ele é para nós o nosso sumo sacerdote. Ele é para nós esse sumo sacerdote. E o que Ele faz por nós? Ele ofereceu a si mesmo, sendo, além de sumo sacerdote, como oferta. No começo do livro vai falar que Ele fez a purificação, Ele mesmo fez a purificação dos nossos pecados. Então Ele fez isso por nós e agora, neste exato momento, Ele está intercedendo por nós. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que Ele vive sempre para interceder por nós. Então nós temos esses 3 objetivos aqui tão maravilhosos. Nós poderíamos destacar 2 principalmente. Tudo aquilo que Ele é o nosso sumo sacerdote. Tudo aquilo que Ele fez e faz. Ele fez a purificação dos nossos pecados. E aqui nós vamos ver que essa purificação não é uma purificação como era feita na antiga aliança. Na nova aliança, a purificação que Cristo faz é uma purificação além da purificação dos nossos pecados, de afastar de nós os efeitos e a culpa do pecado. Ele afasta de nós também a consciência. Quando nós lemos principalmente os capítulos 9 e 10, isso fica claro para nós, que o objetivo da purificação de Jesus e os efeitos da purificação de Jesus não é somente cobrir o pecado como era feito na antiga aliança, mas é de purificar. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A obra da salvação nas nossas vidas, a obra de Cristo nas nossas vidas, ela é tão profunda, a purificação que o sangue de Cristo produz nas nossas vidas, ela é tão profunda, de que quando nós chegarmos diante do nosso Pai, na eternidade vindoura, nós não teremos nem consciência de pecado. Seria como se nós nunca tivéssemos pecado. Tamanho é o poder e os efeitos do sangue de Cristo purificador sobre as nossas vidas. Então, Ele é para nós o nosso sumo sacerdote. Ele fez a purificação dos nossos pecados. E agora Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Quando nós olhamos, então, para esse panorama do que é a Epístola aos Hebreus, então nós vamos ver que esse é o tema principal, né? Jesus como nosso sumo sacerdote. Mas a ênfase dentro desse assunto, porque o escritor aos Hebreus ele vai
traçando esses paralelos, ele vai mostrando para nós essa superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que diz respeito à antiga aliança. Ele vai mostrando para nós que ele é a substância, vai mostrando para nós então tudo o que ele é, tudo o que ele fez, tudo o que ele está fazendo agora, neste exato momento, todo o valor, toda a riqueza que ele representa para o seu povo. Mas ele tem algumas ênfases aqui, o escritor aos Hebreus, e nós percebemos isso também de uma forma muito clara. E a ênfase principal que ele faz aqui, uma é essa que nós já falamos, que é o sumo sacerdócio de Cristo. Nosso Senhor Jesus, ele tem outros ofícios. Ele é rei também, ele é profeta. Aqui, o escritor aos Hebreus quis destacar especificamente esse ofício do nosso Senhor Jesus, o sumo sacerdócio dele. E ele faz isso ao lado de uma outra ênfase muito importante, que é a humanidade do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria que você abrisse comigo Hebreus capítulo 2, versículo 16. Então nós vamos ver de uma forma muito linda que essa ênfase acerca de quem é Cristo e essa ênfase especial no seu sumo sacerdote, ela é feita de uma forma paralela, de uma forma conjunta com a humanidade do nosso Senhor. Hebreus 2, a partir do versículo 16. Pois, na verdade, ele, se referindo a Jesus, ele não socorre a anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão, ele socorre a nós. Agora, preste atenção no que ele vai dizer aqui no versículo 17. Por essa razão, por ele socorrer a homens e não a anjos, vai falar assim, por essa razão, era necessário, guarda essa palavra, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Irmãos, eu não sei se nós prestamos atenção, mas o escritor aos Hebreus vai dizer para nós, em primeiro lugar, ele não socorre a anjos, ele socorre a mim e a você. E ele socorre a mim e a você principalmente com base nesse ofício de sumo sacerdote. É porque ele é o nosso sumo sacerdote, é que ele nos socorre. Agora nós precisamos prestar muita atenção em um elemento muito importante a respeito do nosso Senhor. Jesus, ele sempre foi o Verbo eterno, o Filho eterno de Deus. E como Deus que ele sempre foi, de eternidade a eternidade, ele é Deus, ele havia experimentado todas as coisas. Ele, sendo Deus, sempre foi onisciente, sabedor de todas as coisas. E todos os atributos, ou todas as perfeições que nós podemos descrever sobre Deus, o Pai, as que nós conhecemos, porque há muitas que nós não temos capacidade de conhecer, mas todas as que nós conhecemos, nós podemos igualmente atribuir também ao nosso Senhor Jesus. Todas elas. Mas havia uma experiência que o Filho eterno de Deus, que o Verbo eterno ainda não havia experimentado. E que isso era extremamente necessário para ele cumprir esse nosso papel como nosso sumo sacerdote. E era a encarnação. Era ele se tornar um ser humano com tudo aquilo que diz respeito. Há um irmão muito precioso, Bruce Ware, ele escreve um livro onde ele fala sobre a humanidade do nosso Senhor Jesus. E ele fala algo muito interessante, ele fala assim que a maioria de nós temos às vezes nós temos mais facilidade para compreender Jesus em seu aspecto divino, Jesus como Deus, mas às vezes nós temos algumas dificuldades para compreender esse aspecto humano
do nosso Senhor Jesus, esse Deus homem. E aqui, o Espírito Santo vai revelar para nós que o cumprimento do sumo sacerdócio do nosso Senhor Jesus estava intimamente ligado à sua encarnação. O Espírito Santo vai dizer para nós que era necessário que ele se fizesse semelhante em tudo, que ele fizesse semelhante aos seus irmãos. Porque ao experimentar tudo aquilo que eu e você experimenta, tentações, medos, angústias, pavor, tudo aquilo, ele pode nos socorrer, porque ele experimentou todas essas coisas na sua própria carne. Então, o escritor aos Hebreus vai dizer isso para nós de uma forma muito impressionante. Como o Pai o designou para socorrer homens, era necessário que ele se tornasse homem, com tudo o que significa a humanidade. Para que então, por meio dos seus sofrimentos, ele pudesse experimentar o que nós experimentamos e assim saber como nos socorrer. É isso que o Escritor vai dizer para nós, que esse sumo sacerdócio estava intimamente ligado à encarnação do nosso Senhor. E duas coisas muito importantes nós precisamos extrair aqui. Se nós lermos novamente, como está aqui no versículo 17, ele vai falar assim: por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos. Para quê? Ele coloca aqui então um propósito. Era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote, e ele coloca aqui duas qualidades para esse sumo sacerdote: misericordioso e fiel. A primeira se refere a nós. Como ele socorre a anjos, ele é esse sumo sacerdote misericordioso. Essa palavra todos vocês sabem, é uma junção de miséria com coração. Ele é um sumo sacerdote que sabe exatamente de todas as misérias que existem no nosso coração. Por isso ele é esse sumo sacerdote misericordioso. Então ele é um sumo sacerdote misericordioso para conosco, mas ele é fiel, por um outro lado, ele é um sumo sacerdote fiel, e essa fidelidade aqui agora não diz mais respeito a nós. Veja como que ele coloca: fiel nas coisas que são concernentes a Deus. E por que então ele destaca aqui essa fidelidade? Porque, queridos, o nosso Pai, ele não poderia purificar os nossos pecados de nenhuma outra forma, a não ser por meio do julgamento, da condenação. Deus, ele não é aquelas pessoas que pegam a sujeira e jogam debaixo do tapete. Faz vista grossa. Não, ele tratou com todos os nossos pecados. Então esse sumo sacerdote é fiel, sabe por quê, irmãos? Porque ele cumpriu toda a vontade do seu Pai. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus pôde levar a cabo o seu intento, que era o quê? Julgar todos os nossos pecados na carne do nosso Senhor Jesus. E a fidelidade, então, está ligada a isso. Porque os pecados, os meus e os seus pecados, a intenção do nosso Pai nunca foi purificar ou limpar ou perdoar os nossos pecados por meio do sacrifício de animais. Todas aquelas coisas eram figuras, nós sabemos disso. A intenção do nosso Pai era e sempre foi julgar, tratar com cada um dos nossos pecados na carne. Mas isso não foi na nossa carne. Nós sabemos que foi na carne do nosso Senhor. E eu gostaria de ler um texto com você. Romanos 8, versículo 3. Diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado
na carne. Então veja aqui, irmãos. Por um lado, ele é misericordioso, porque ele conhece exatamente todas as misérias do nosso coração. Mas, por um outro lado, no cumprimento desse ofício como sumo sacerdote eterno, porque ele ainda está cumprindo esse ofício. Então, nesse ofício, além de ser misericordioso para um lado, para conosco, ele é também fiel nas coisas que concernem a Deus. Porque com a sua obediência, Deus pôde então condenar o pecado na carne do nosso Senhor. Ele pôde então colocar toda a ira do pecado, toda a ira contra o pecado no seu Filho. Por isso é que Isaías tem aquela visão, ele vai dizer: Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E ele vai falar, o castigo, a condenação, por meio da qual agora nós temos paz de Deus e paz com Deus, esse castigo, essa condenação também estava sobre ele. Por isso, e só por isso é que nós temos paz com Deus e a paz de Deus em nós. Porque o Pai julgou todos os nossos pecados na carne do nosso Senhor. Por isso, então, é que era necessário, por conta dessas duas coisas, para ser misericordioso para conosco e para ser fiel naquilo que concerne a Deus, era necessário que ele se tornasse homem. Só dessa forma o nosso Senhor poderia, então, cumprir toda a sua vontade. Então, essa é uma visão panorâmica, bem rápida, de alguns pontos muito importantes. É claro, irmãos, essa epístola é extremamente profunda, extremamente alta para nós. O que nós colocamos aqui foi um breve resumo bem panorâmico, para nós compreendermos melhor essa carta e para que nós possamos, então, extrair algumas lições aqui importantes para nós a respeito do nosso Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. E sabendo que cumpriu esse papel como sumo sacerdote, como homem. Então, quando nós voltamos, naquele texto que nós lemos, Hebreus 10, os versículos 5 a 10, então o Espírito Santo vai dizer para nós. Se nós pegarmos um pouco ainda no início do capítulo 10, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus, ele está tratando, nesse ponto específico aqui, da superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios da antiga aliança. E aqui ele vai dizer, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, e aqui, se nós atentarmos um pouco, nós vamos ver que o Espírito Santo, por meio dessa pessoa que escreveu Hebreus, ele vai citar o Salmo 40, a partir dos versículos 6, 7, mais ou menos. Um salmo de Davi. Algumas Bíblias pode ser até que esteja com recuo, ou entre aspas, essas expressões. Então ele vai falar que o nosso Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, o que ele quer dizer com isso? Quando ele se tornou o Verbo encarnado, quando ele se tornou o Filho eterno encarnado, quando ele assumiu a forma humana, ele vai falar assim, ele vai falar que Jesus disse, tomando as palavras então do salmista Davi naquele salmo messiânico, no Salmo 40, vai falar assim, e aqui nós temos que entender que é um diálogo entre o nosso Senhor Jesus e o Pai. Então, nosso Senhor Jesus diz para o Pai assim, não quiseste sacrifícios nem ofertas. Contudo, essa versão que eu estou lendo aqui é na NVT, nova versão transformadora. Ele vai falar assim, contudo, me deste um corpo para oferecer. Na NVT está dessa forma. O Senhor Jesus, então, nas palavras aqui do escritor aos Hebreus, tomando as palavras de Davi, que escreveu também por meio do Espírito Santo, aquele salmo messiânico, vai dizer dessa forma, não quiseste sacrifícios nem oferta. Contudo, e a palavra ali quando é para
me deste um corpo, é formaste. Vai falar assim, o Senhor não queria sacrifícios nem ofertas, mas o Senhor me deu um corpo, eu encarnei. E essa encarnação agora é para que eu ofereça tudo a Ti novamente. Nós vemos aqui então, antes um pouco, se eu não estou enganado, no capítulo 9 aos Hebreus, o escritor vai falar que Jesus, pelo Espírito Eterno, Ele se ofereceu a Deus. Nós vemos aqui então na obra da nossa redenção, na obra da nossa justificação, um movimento perfeito e sincronizado dessa Trindade Santa. O Pai formou um corpo para o seu Filho, e o Filho, por meio do Espírito Eterno, Ele se oferece voluntariamente ao Pai novamente. Então ele continua dizendo, em outras versões está assim, formaste para mim um corpo, né? Em outras versões está assim, preparaste-me um corpo, tem o mesmo sentido. E ele continua, versículo 6, não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, novamente, retomando o diálogo entre o Filho e o Pai, à luz do Salmo 40. Aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. O Senhor Jesus, então, aqui está dizendo para o Pai, tudo aquilo que foi colocado no Antigo Testamento sobre mim, tudo aquilo que os profetas, tudo que a lei apontava para mim, eu estou aqui agora. O Filho dizendo ao Pai, Pai, tu formaste para mim um corpo, e tu formaste este corpo para que eu oferecesse a ti. E aqui estou para cumprir essa tua vontade. Aqui estou, conforme tudo que foi colocado na antiga aliança, conforme todos os profetas, toda a lei, todos os salmos, tudo que está na antiga aliança, tudo que se refere ao Antigo Testamento. Fala assim como foi predito, eu estou aqui agora para cumprir todas essas coisas. Tu formaste para mim um corpo, e agora eu me ofereço a ti em uma obediência voluntária, para cumprir toda a tua vontade. Então ele continua, versículo 8. Primeiro Cristo disse, aqui, nessa narrativa, né, novamente o escritor aos Hebreus, né? Então eu disse, primeiro Cristo disse, versículo 8, não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então ele vai falar que Jesus falou isso, ele vai falar assim, e depois que ele falou isso, ele vai falar assim, então acrescentou, versículo 9, aqui estou para fazer a tua vontade. Um reforço então, novamente, um diálogo entre o Filho e o Pai. Aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, por meio do sangue dele, por meio desse sacrifício. Versículo 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Em uma versão está assim, é nessa vontade do Pai, cumprida pelo Filho, por meio do Espírito Santo, é nessa vontade que fomos santificados. Por meio do quê? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Então aqui, esse Filho, como nós vimos, era necessário que ele se tornasse homem para cumprir o seu ofício como sumo sacerdote. E ele reconhece isso diante do seu Pai, nesse texto. E o que é interessante aqui, irmãos, é que quando nós olhamos no Salmo 40, nós não vamos fazer isso, nosso tempo já está acabando, mas quando nós olhamos no Salmo 40, essa expressão, formaste um corpo para mim, ou me deste um corpo para oferecer a ti, ela não está dessa forma. No Antigo Testamento, no versículo 7 do Salmo 40, versículo 7,
O salmista Davi, ele vai falar uma expressão diferente. Ele vai falar assim, o Senhor não quiser sacrifícios nem ofertas. Né? Porque a intenção do Senhor nunca foi cumprir a vontade dele por meio daqueles sacrifícios. Claro, de animais, de bodes, carneiros. E já na antiga aliança, Davi reconheceu isso. Então, naquele salmo, Davi diz assim, olha, o Senhor não se agrada em si mesmo nesses sacrifícios. Eles são sombras, eles apontam para uma realidade muito maior. Então, Davi fala assim, o Senhor não se agrada desses sacrifícios. Sabe do que o Senhor se agrada? Ele fala assim, o Senhor não se agrada desse sacrifício, mas o Senhor abriste os meus ouvidos. Alguns irmãos dizem que a expressão ali é, furaste as minhas orelhas. E alguns irmãos muito sérios vão dizer que essa expressão é uma expressão ligada ao sistema de escravidão naquela cultura judaica. Um escravo, ele servia ao seu senhor durante 7 anos. No 7º ano, o seu senhor deveria livrá-lo. Só que se aquele escravo, ele quisesse, de forma voluntária, por amor, continuar a servir o seu senhor, o seu dono, aquele seu senhor e seu dono então, para demonstrar de uma forma pública que aquele escravo não era mais um escravo que obedecia por medo das consequências da desobediência, então era dado a ele um sinal público, como se fosse uma sovela, que eles falam, um brinco, um pedaço de madeira, furavam as orelhas daquele escravo, e todo mundo que olhasse para aquele escravo, então, para aquele servo, saberia que aquele homem, que aquele escravo, ele era sim um escravo, mas ele não era um escravo agora mais, por medo das consequências do que o seu senhor poderia fazer com ele. Ele era um escravo que obedecia por amor. Nessa conjugação, irmão, sabe o que nós vemos? Que o nosso amado Senhor Jesus, ele foi a qualidade do seu serviço a Deus tem essa conotação. Ele foi o servo sofredor, mas ele foi também o servo que obedeceu por amor ao seu Senhor. E é aqui, irmãos, que nós precisamos fechar, aplicando para nós tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus, tudo aquilo que é revelado aqui por meio do nosso Senhor Jesus. Como nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus a obedecer por amor. Lembra aqui, irmãos, no texto que nós lemos, na última parte, no versículo 10, o escritor vai falar assim, é nessa vontade, que é uma vontade que é unida pelo movimento dessa triunidade santa, que é a vontade do Pai cumprida pelo Filho por meio do Espírito Santo, essa entrega voluntária do corpo do nosso Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus vai falar que não é só a nossa justificação que tem a raiz no sacrifício do nosso Senhor Jesus, não é só a nossa justificação, é também a nossa santificação. Ele vai falar assim, é por causa e é neste sacrifício, nessa oferta, é que está a base da nossa santificação. E aqui nós precisamos entender um ponto muito importante. A justificação, ela se opera de forma automática. Jesus, Deus lançou sobre nós a justiça do seu Filho e nós somos justificados. Mas a santificação, irmãos, ela é um processo. A santificação, ela começa por meio da santidade do nosso Senhor Jesus, que foi atribuída a nós, por meio da obra da justificação, mas agora é necessário um exercício dessa piedade, para que essa santificação, ela se torne cada vez mais e mais perfeita, de glória em glória. E como, de forma prática, nós vamos fazer isso? Olhando para esse servo, obedecendo por amor. Queridos, lembra quando Jesus ele falou assim, olha, se vocês me amarem, vocês vão cumprir os meus mandamentos. Sabe qual o ponto importante que nós extraímos disso que Jesus fala? Toda a nossa obediência, ela deve ser baseada no amor. Então sabe o que nós devemos fazer em primeiro lugar, irmãos? Seguir uma sequência da forma com que nós vemos na vida e na pessoa do nosso Senhor Jesus. Nós devemos, então, em primeiro lugar,
contemplar esse nosso amado Senhor. Lembra que Paulo falou? Quando nós contemplamos a face do Senhor, é que nós somos transformados de glória em glória. Então nós contemplamos o Senhor, o Espírito revela mais e mais de Cristo para dentro de nós, e isso vai gerando em nós amor, anelo e devoção. E aí, a partir desse amor, é que nós então conseguimos obedecer da forma com que agrada o nosso Pai. Um servo com as orelhas furadas. Um servo que recebeu um corpo, mas não para fazer a sua própria vontade. Assim como o nosso Senhor Jesus, lembra que Ele disse? Eu não vim para fazer a minha própria vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida, aquilo que eu tenho de mais necessidade é cumprir a vontade do Pai. Então, há um processo. Nós contemplamos o Senhor, essa contemplação gera em nós amor. Por meio desse amor, nós obedecemos de forma adequada. E essa obediência por amor é que é o exercício da nossa santificação. É com base nisso, então, irmãos. Então, nosso Senhor Jesus, Ele é a base da nossa justificação, mas Ele é também a base, a raiz da nossa santificação. Então, que nós, queridos irmãos, aprendamos esse exercício maravilhoso. Paulo vai dizer para nós que o culto na nova aliança, como é que ele é? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis. Apresenteis o quê? Dinheiro, bens? Não. Apresenteis os vossos corpos. Como o quê? Como sacrifício vivo. Assim como foi o nosso Senhor. Então, esse é o nosso dever. Olhar para esse Senhor, contemplá-lo, amá-lo, obedecer por amor. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Que o nosso Senhor nos ajude. Querido Pai, muito obrigado. Te somos tão gratos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu deste a nós um sumo sacerdote tal, que se tornou mais sublime que os próprios céus. E agora este sumo sacerdote está entre nós e Ti mesmo. Está intercedendo por nós. Porque Ele sabe exatamente o que é padecer. Ele experimentou em si mesmo todo o sofrimento. E agora Ele pode nos socorrer. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque apesar de tantas dificuldades, nós sabemos que há agora diante de Ti esse nosso sumo sacerdote, este Deus homem que vive para interceder por nós. Quão precioso para nós é saber que nós temos, nós possuímos esse sumo sacerdote tal. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te louvamos, Senhor, para toda a glória, em nome de Jesus. Amém.